A paz do Senhor para todos. Vamos ler um versículo nessa tarde, muito conhecido, alguns dias, poucos versículos, que se encontra no livro de João 14. E a partir do versículo 1, alguns versículos até o 6, que diz assim: Jesus, orientando os discípulos, disse: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse que ele era um caminho. Ele disse que era o caminho. Ele afirma com todas as letras isso para Tomé nos momentos de dúvida da sua vida. Então, no ar, é uma coisa grande e maravilhosa essas afirmativas de Jesus. Mas eu não quero me deter nesse versículo. Eu quero falar dos primeiros de João 14. Quando Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Isto é, observe como é. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, isto é, se não fosse assim, se as moradas não existissem, ele afirma: na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. A seguir ele diz que se não fosse, né? Que se não fosse assim, observe o que ele diz. Se não fosse assim, ele diria, se o lugar não existisse, eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Observemos que o tempo do verbo está no passado. Jesus disse que se os lugares não existissem, ele teria, já tinha falado, o tempo está no passado. E tudo que vem daí para frente é sob, debaixo da perspectiva antagônica, da perspectiva do passado, do não existir. O que já existe. O que eu quero falar? Porque eu não consigo entender onde é que está escrito que muitos pregadores, por falta de observância em umas coisas tão simples da palavra de Deus, esquece o que é um ponto, o que é uma vírgula, e ensina que Jesus foi preparar lugar. Quando Jesus disse que um lugar já existe, ele disse: se não existisse, ele vos teria dito: vou preparar lugar. É uma confusão tremenda para os neófitos na fé. Esse versículo é muito parecido com o que está lá em Samuel, 1 Samuel. Quando Saul, depois de ter mandado matar quase todas as feiticeiras, porque a lei dizia que na lei de Moisés o feiticeiro tinha que morrer, o feiticeiro não deixarás viver. Era assim, não é na lei de Moisés. Se você chegar em Israel, se você for ler o Velho Testamento, você vai encontrar lá que o feiticeiro não deixarás viver. E Saul matou quase todas e deixou uma. E nessa vez ele tenta, quando Deus não falou mais por ele, por nenhum método, Deus se afastou de Saul, Deus rejeitou Saul. E Saul agora queria ouvir Deus falar, mas por onde? Se pelos meios legais Deus não queria mais falar com Saul. E Saul lembrou da feiticeira. Uma só que escapou, que ele não matou.
E tentou enganar aquela feiticeira, mas como é que engana Satanás? Satanás sabe todo o presente, só não sabe o futuro. Certo é que ela descobriu que ele mesmo era o rei Saul e rogou por clemência e ele prometeu não matá-la. Mas queria que ela consultasse a Samuel. Ora, Samuel já era morto. Saul, desviado, agora mandou consultar a Samuel. Entretanto, a mulher, a feiticeira, que consulta demônios, todo feiticeiro é demônio, não adianta dizer que é espírito de luz, sou demônio mesmo. A Bíblia diz que a mulher, ele diz à mulher, e o que vês? O que é que você está vendo? Ela disse, eu vejo um homem envolto numa capa que sobe da terra. Observe. Aí a Bíblia diz assim, e entendendo Saul que era Samuel, depois dessa perspectiva, depois dessa visão, depois dessa concepção de Saul, entendendo Saul que era Samuel, todo texto a seguir trata como que se fosse Samuel. Então Samuel disse isso, então Samuel disse aquilo, mas sob a perspectiva da visão de Saul. A Bíblia em nenhum momento disse que era Samuel. A Bíblia diz, entendendo Saul que era Samuel. Como a função do diabo é matar, roubar e destruir, e enganou perfeitamente a Saul. Porque disse que os filisteus o matavam, mas na verdade Saul se suicidou. Então é esse outro caso parecido, é a falta de visão das pessoas, detalhes das pessoas, ensine, conheça. Uma certa feita, quando morava em João Pessoa, um colega meu fez uma pergunta a Gilvan. Gilvan era conhecido, pastor Gilvan na época era conhecido como um dos maiores professores do Brasil. E alguém perguntou para ele o seguinte, pastor, o que é que eu falei? Um colega meu de uma pessoa perguntou para ele, pastor, o que é que eu faço para ser um bom professor bíblico? Esperou que o pastor Gilvan desse a ele uma receita de dezenas de livros, não sei, e pastor Gilvan diz assim para ele, tenha segurança naquilo que você está ensinando. É por isso que eu não consigo entender como é que as pessoas vão ensinar e Jesus foi preparar lugar. Quando a Bíblia diz que os lugares estão preparados desde a fundação do mundo e Jesus ratifica isso. Jesus ratifica com todas as letras. Na casa de meu pai, Jesus dizendo a Tomé, na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, Tomé, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Eu vos teria dito. Tempo do verbo? Passado. Então, meu irmão, vamos tomar mais cuidado com os ensinamentos da palavra de Deus, porque você ensina errado e outras pessoas que aprendem de você continuam ensinando errado. Lembre, nesse João 14 aqui, 14, o versículo 2 dá a resposta, e a partir do versículo 3 é sobre debaixo da perspectiva do não existir aquilo que já existe. Se não existisse, Jesus afirma com todas as letras. Se não existisse, ele realmente tinha dito, ele dizia que ia preparar lugar, mas ele afirmou, muitas moradas, ponto e vírgula. Então que Jesus te deu uma boa tarde, né? Se Jesus te deu uma boa tarde, se Jesus continua te iluminando, te precisando, mas lembre-se, se você quiser ensinar a Bíblia Sagrada, mergulhe como aqueles garimpeiros de águas profundas, como aqueles pescadores de caranguejos do mar gelado, arrisque, leia, pesquise, estude. Vou dar outro exemplo que eu sempre dou. Quando o pregador fala que Jonas foi vomitado, a baleia vomitou Jonas na praia, aí uma pergunta para nós, que praia? Água doce ou salgada? Só saberemos isso se formos pesquisar. Se a baleia
levou Jonas até uma praia de água salgada, a mais próxima da cidade de Nínive, que foi destruída por volta do ano 300 a.C., às margens do rio Tigre. Fica a 700 quilômetros de linhas reta a praia mais próxima de água salgada. E provavelmente a baleia vomitou Jonas. A baleia subiu o rio Tigre, provavelmente 1.200 quilômetros até o ponto geográfico, até a cidade de Nínive, que foi destruída. Você só encontra isso na geografia antiga. A geografia moderna não tem mais, porque ela foi destruída provavelmente 300 anos antes de Cristo. Então, pesquise aquilo que você quer ensinar. Tenha certeza, tenha segurança. E o resto, deixe com o Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupe com o conhecimento, se preocupe com o ensinamento que esteja coerente com a palavra de Deus. Uma boa tarde.